Olá, bem-vindos ao canal Cripto SA. Meu nome é José Garajal, o único entusiasta de cripto marxista do Brasil e, se bobear, também do mundo. Estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o Bitcoin, beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Quem já acompanha nosso canal sabe que nós trabalhamos aqui com este canal de lateralização que está em suas extremidades, entre as médias móveis exponenciais do tempo gráfico semanal, acima, média de 144 períodos, abaixo, 233 períodos, são números Fibonacci, beleza? Vou aqui ser o mais breve possível, como sempre. Bem, essa região vermelha é a região de oferta do mensal, nós dissemos, por mais que o Bitcoin possa vir lutar aqui com essa região, que tem também a resistência coincidente da 886 da Fibonacci, será muito difícil que ela seja rompida. E mais uma vez, isso que aconteceu, nós temos aqui um candle que, se for para o tempo gráfico diário, fica bastante bearish, como vocês podem perceber, né? E fazendo um topo duplo aqui dentro deste canal, né? Interessantíssimo, né? Na minha opinião. E neste caso, conforme nós dissemos no último vídeo, quando o Bitcoin estava aqui mais ou menos vindo para essa região, aqui ainda lateralizando nessa região das máximas de 2021, nós dissemos, se tomar suporte aqui, pode também reexplorar essa região. Por mais que acreditássemos, né, que isso aqui já teria sido essa rejeição já teria sido suficiente para trazer o Bitcoin para um rompimento do canal, não, né? Como o mercado cripto não é para amadores, né? O movimento do mercado foi fazer um topo duplo, fazer uma nova captura de liquidez nestes mesmos patamares, fazer todo mundo acreditar que teríamos uma reversão de médio e longo prazo, né? O fundo de todo este movimento de correção, porém o mercado se provou como de fato é, né? E deu mais uma rejeição para nós. Dessa vez nós estamos mais uma vez ainda acreditando que apenas após uma exploração dessa região de demanda nós veremos um repique significativo para o Bitcoin. Antes da confluência, né, de explorar a confluência dessa Fibonacci, deste Golden Pocket Macro com essa região de demanda, o Bitcoin não terá forças, né, suficientes para romper essa resistência, que é uma resistência de igual força, né, do tempo gráfico mensal. Aqui um suporte, aqui uma resistência no tempo gráfico mensal. Tudo bem? Bom, tendo dito isso, eu vou fazer aqui uma exploração leve em outros elementos. Primeiramente, aqui, ó, nós temos o DXY na região macro. Quem nos acompanha, caso não nos acompanhe, nós temos um canal do Telegram, no qual nós enviamos 3 relatórios semanais sobre o mercado tradicional. Falamos muito sobre ouro, sobre dólar, no caso do DXY, falamos sobre petróleo agora nessa situação contextual, falamos sobre as bolsas americanas, o TradFi e também o Bitcoin, certo? Então lá tem relatórios gratuitos, tudo é gratuito, tá? Espero que vocês entrem, os links estão aí embaixo. Temos também um canal no X e no Threads, onde comentamos sobre assuntos variados, mas obviamente, né, mais relacionados ao mercado financeiro em geral. Tudo bem? Então nós falamos muito sobre essa região de lateralização aqui, que vem desde abril aqui com o DXY, entre 96 e 100, e dissemos que a tendência, depois desse fake out, tal qual como esse fake out, seria a exploração dessa região aqui, ó, de novo do topo, e que, passando dessa região aqui, nós estaremos declarando uma situação bastante crítica para os ativos de risco, tá? Então não deu outra. Chegando aqui, o que nós temos? Se nós vamos em Dow Jones, né, e pegamos a mesma Fibonacci macro que o Bitcoin, veja que, lembre-se que o Bitcoin está aqui nessa região, abaixo da 1, ó, o Bitcoin está aqui, ó, na 883, 886, né, como quer que seja, né, aqui a gente colocou 883, mas o número Fibonacci mesmo é 886, né, então o Bitcoin está aqui nessa região, né, em termos de equivalência, 9% abaixo ainda, há 9% de queda, para que Dow Jones chegue ao mesmo patamar que o Bitcoin, proporcional ao seu movimento de alta, né, no mesmo período. Essas Fibonacci foram tiradas do mesmo período, tá? E aqui nós vemos que Dow Jones já está há alguns dias, né, basicamente abaixo dessa região de euforia, região essa, 1272 da Fibonacci, que o Bitcoin já perdeu há bastante tempo, tá? Nós temos aqui S&P numa situação similar, ó. Vou até tirar aqui essa Fibo inferior, que é onde eu faço um trabalho de visualização mais minucioso, e aqui, no caso, S&P em termos proporcionais, tá? 11%, tem ainda 11% de movimento de correção para estar num lugar proporcional ao Bitcoin. O que será que aconteceria ou acontecerá com o Bitcoin quando
S&P, Dow Jones, Nasdaq, que veremos a seguir, fizerem estes movimentos, né? Afinal, perderam aqui as suas regiões principais de euforia, também a 1,272. E aqui no caso de S&P, né, perdeu também a região de alta do mensal, o RSI 65 no mensal, que nós consideramos uma região de alta quando o RSI está transitando sem perder essa área aqui em qualquer tempo gráfico, no caso aqui é o mensal, tá? E perdeu também o 45 do semanal, já está abaixo do 45 do diário, ou seja, força de baixa no diário, está também, né, perdendo essa região aqui do semanal agora, como vocês podem ver, entrando em força de baixa do semanal, afinal fechou a semana abaixo deste patamar. Isso nós vamos perceber como está Nasdaq. Nasdaq está numa situação similar, né? No semanal está aqui chegando próximo a perder essa região, fechou acima, como vocês podem perceber, né, diferente de S&P. E também, conforme nós falamos no último vídeo, apesar também deste candle semanal horroroso, né, Nasdaq está apesar de também ter perdido pela primeira vez fechado um candle semanal abaixo da 1,272 desde novembro, né, Nasdaq também, né, ainda sustenta, de certa forma, né, não uma força bullish, mas não fez um fechamento em força de baixa no semanal, apesar de tê-lo feito no mensal e de não ter conseguido sair da região de baixa do diário. Tudo bem? Então, assim, vejam como os ativos de risco estão em uma situação crítica e como isso condiz com o fato de o Bitcoin já ter feito um movimento de correção, né, antecipado ao TradFi, né? Este movimento antecipado do Bitcoin diz muito, porque a antecipação deste movimento diz que houve uma razão pela qual, né, o TradFi conseguiu se manter nessa região de euforia, que é essa região aqui, ó, por mais tempo que o Bitcoin, né? Ao fim do aperto quantitativo nos Estados Unidos, todos pensaram que aquilo iria dar um novo gás, né, dar mais fôlego para o mercado de ativos de risco e fazer com que o Bitcoin, por exemplo, atingisse novas máximas, o que não aconteceu, porque o fim do aperto não significou o começo, né, do afrouxamento, né, quantitativo. E, na verdade, há uma questão com a liquidez mundial, com o financiamento do mercado financeiro, que é muito séria hoje. Assuntos esses que são muito amplos para serem tratados num curto vídeo, mas que nós tratamos nos nossos canais de comunicação, por isso os convido novamente para adentrar os nossos canais, onde podemos debater sobre esse assunto. E, não obstante, com a perpetuação da correção do TradFi, né, o Bitcoin corre um risco muito grande de perpetuar este movimento de baixa, certo? Apesar de ter suportes fortíssimos aqui, principalmente entre a região de 58 e 49 mil dólares. Se nós formos ver, e aqui finalizando rapidamente, né, se nós formos ver, por exemplo, encararmos, né, essa figura como uma bandeira de baixa, por exemplo, né, tendo em vista que de fato aparenta ser uma bandeira de baixa, e nós colocarmos aqui, ó, da forma mais conservadora possível um alvo, né? Veja como esse alvo vem aqui exatamente na 382, um ponto de sustentação extremamente significativo para grandes movimentos, né? Então o Bitcoin chegar a 40 mil dólares não deve ser estranho para vocês, porque nós já estamos falando sobre isso há bastante tempo. Por mais que aqui possa haver um bounce, por mais que aqui, ó, por exemplo, o Bitcoin possa fazer um bounce dessa região de 49 mil dólares de volta para essa região de 73, seria um bounce de 50% de movimento, extremamente plausível para bear markets, né? Por um rally de bear market, né? Este movimento sendo plausível também pode ainda não ser suficiente para que o Bitcoin faça esse rompimento e por isso precisa ter uma correção um pouquinho mais aguda, né, antes de fazer um movimento de fato de fim de bear market. E em geral, todos sabemos, aí quem se informa em relação aos mercados sabe que, tendo em vista o início do bear market em outubro passado, geralmente é um ano de bear market, então provavelmente até o mês de outubro nós temos a tendência maior de ver uma grande probabilidade de ver o Bitcoin explorando esses valores inferiores aqui na casa dos 40 mil dólares, por mais que possamos explorar movimentos como esses, inclusive movimentos dentro deste canal, coisa que nós viemos falando a respeito há bastante tempo. Beleza, pessoal? Tentei ser o mais breve possível, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Passem para aqueles que vocês acham que podem se interessar por esse conteúdo. Eu não estou fazendo nenhum aconselhamento financeiro, estou passando apenas as minhas impressões sobre o mercado, beleza? Os links aqui embaixo para o X, para o Threads e para o nosso canal do Telegram. Vejo vocês na próxima, um abraço.